uma soberba. Ó, eu ouso dizer que esse é um dos elencos mais soberbos do Corinthians. Tem muito a cara do Fabinho Soldado, né? O Augusto Melo ele não é soberbo, ele é amador. Mas achar que tinha feito uma grande janela no meio do ano passado para não querer contratar ninguém na principal janela do futebol brasileiro, que é janeiro, fevereiro, isso é uma vergonha. O pessoal perguntou aí quando que o Augusto cai, né? Perguntei aqui para uma fonte minha no Corinthians. Até o dia 20 vai concluir o inquérito. Até o dia 20 de maio vai concluir o inquérito. E aí precisa ver o que vai sair no inquérito, entendeu? O resultado do inquérito, o resultado do inquérito vai pesar fortemente, né? A Gazeta, por exemplo, tem dado nas suas matérias que o Augusto vai ser indiciado. Estou dando crédito aqui. Eu não sei. Mas se a gente trabalhar com a informação da Gazeta e realmente o Augusto for indiciado, acabou. Né? Eu acho que o Conselho Deliberativo do Corinthians não precisa nem se expor agora. Espera, se a Gazeta tem essa informação, teve acesso lá, espera sair o inquérito então, não precisa nem se expor. Porque eu não sei se vocês concordam comigo, né? Mas um presidente indiciado, para mim, tem que sair sem impeachment. Já tem que pegar o boné, né? Vamos ver se ele vai ter essa humildade, se isso acontecer, ir embora. E no fundo do meu coração, torço para que não, né? Torço para que não seja, né? Porque é tão feio para a história do clube, né? Espero que não seja indiciado. Se for indiciado, tchau, meu irmão. Né? Torço não também, né? Torço eu tô exagerando, tô sendo hipócrita, né? Porque vou torcer por quê? Se o cara fez errado, que pague, que vá embora, suba do Corinthians. Se não fez nada, continua aí e aí vai se julgar a questão de gestão temerária, quase 1 bilhão de dívidas só em um ano de contrato, né? Um monte de pepino aí que vai ter que responder aí no conselho. Aí sim, vamos para a votação e aí vai ter impeachment sim ou não, né? Vai ter os sócios para tirarem ou não. Enfim, aí é outra história, é outro processo, tá? É outro processo, entendeu? É outro processo, tá? É que às vezes, o vigilante, eu quero ser bonzinho, né, velho? Ah, não tô torcendo nada. E para mim, o que a verdade prevaleça é que sempre, acima de tudo, tá? E caso não seja indiciado, aí vai sair vai tomar um impeachment. Ele vai tomar um impeachment. E depois vamos ver os sócios. Agora, hoje, para mim, o Augusto nem deveria mais ser presidente do Corinthians. O Augusto abandonou. Eu trouxe com exclusividade na sexta-feira que o Augusto não ia viajar com o elenco. Trouxe ou não trouxe com exclusividade? Eu vi as pessoas hoje publicando isso daí. Ninguém dá crédito, mas também não tô nem aí. Cara, ele meu irmão, tudo que eu falo se confirma. As pessoas ficam, o Samir tá botando pilha. Meu irmão, tô informando. Ele apareceu no CT na sexta-feira, mas já não aparecia um bom tempo lá. O Corinthians está abandonado, já não tem presidente. O presidente só está preocupado com o que vai acontecer. Eu fico, eu saio, é impeachment, não é? É conta, é política. Vem trabalhar comigo. Vem em renovação e transparência. Vem trabalhar comigo. Vem trabalhar comigo, renovação e transparência. Vem todo mundo. Vamos. O importante é eu ficar. Agora, falar em jogador, contratação, meio do ano, esquece, acabou tudo. Depois que o Pedro Silveira também saiu e tinha prometido lá os reforços para o Fabinho. Esquece, meu amigo. O Fabinho, o Soldado e o Dorival estão largados lá tentando resolver do jeito deles. Eu conheço um jogador que eu acho que gostaria de voltar a trabalhar comigo. Não sei o que. Eles estão tentando assim. Esse é o planejamento hoje. Como o Corinthians hoje trabalha sem presidente. Tá? Como o Corinthians trabalha sem presidente hoje. O Corinthians está abandonado. Fabinho Soldado não pode fazer nada. Ele se reuniu. Informação exclusiva minha. Ele se reuniu, tá? Com uma pessoa para tentar contratar o goleiro Santos aí ofereceram para ele o Matheus Magalhães, outro goleiro. Por quê? São jogadores baratos. É o jeito dele, conhece, vai tentar sim. Porque aqueles grandes reforços, o Corinthians está até sem presidente.
né? O cara só pensa em política. Então, gente, as pessoas estão fazendo campanha já e o Corinthians está largado. O Corinthians não tem projeto para o meio do ano. E sem reforços, tá? Sem reforços, não vai para lugar nenhum. Uma soberba. Ó, eu ouso dizer que esse é um dos elencos mais soberbos do Corinthians. Tem muito a cara do Fabinho Soldado, né? O Augusto Melo ele não é soberbo, ele é amador. Mas achar que tinha feito uma grande janela no meio do ano passado para não querer contratar ninguém na principal janela do futebol brasileiro, que é janeiro, fevereiro, isso é uma vergonha. O Paulinho, executivo do Mirassol, é melhor que o Soldado, porque não tem a grana, né, que o Corinthians tem, né? Não tem, nem se compara, né, os dois clubes. E tem jogadores no Mirassol com muito mais qualidade que o Corinthians. Você vê o Edson, o Gabriel, tem mais qualidade do que Romero, Thales e tantos outros. Enfim, o Corinthians é uma soberba. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Semana começando, semana de Sul-Americana, jogo decisivo, mas ainda repercute a derrota para o Mirassol. A declaração do Hugo Souza na saída de campo, afinal de contas, foi para o Memphis Depay e para sua cavadinha? A situação do Raniel, hein? A coisa foi feia. E os próximos jogos, olha, vem aí uma sequência. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pois nesse jogo aí entre Corinthians e Mirassol, a derrota, a gente não falou aqui da entrevista de Hugo Souza na saída de campo. Porque ela foi muito direta. Não foi nenhuma indireta, foi uma direta. Mas ela não foi só pro Memphis, tá? Eu vou reproduzir até aqui o que o Hugo Souza disse. Acho que precisamos repensar algumas coisas, algumas atitudes dentro de campo. O que a gente tem que fazer de melhor. Temos que repensar como atletas o respeito ao clube que a gente defende. Precisamos mudar o chip muito rápido, porque temos um elenco que não precisa sofrer, não precisa passar por situações difíceis. Temos que mudar o chip para desenvolver o melhor do nosso futebol, porque podemos fazer muito mais, mas muito mais mesmo. Isso foi um dos trechos só dessa entrevista que o goleiro deu. O que a gente apresentou nesse jogo e o que apresentamos no jogo passado está muito abaixo daquilo que podemos fazer. Temos que nos cobrar, colocar a cabeça no travesseiro e pensar no que pode fazer de melhor, pensar na parte individual para ajudar o grupo a sair disso. Não podemos fazer o primeiro tempo da forma que foi. E depois de ter um segundo tempo dessa forma, no último jogo foi assim. Sofremos o empate no segundo tempo, isso não pode acontecer mais. O Hugo, numa voz de capitão, de líder, entendendo que, cara, muito abaixo, né? O jogo da Sul-Americana contra o América de Cali, esse jogo contra o Mirassol, o que é isso? O que é isso? Então, assim, muda o comando técnico, né? E você, pelo menos, não corre, não compete, não se esforça, não... Pô, pelo amor de Deus. É claro que a cavadinha do Memphis vai chamar a atenção, mas eu já me manifestei aqui achando que, tudo bem, ele pode ser cobrado pelos companheiros dele, do tipo assim, cara, tava 0-0, joga sério. Né? Você tem um risco quando você faz isso. Beleza, e o Memphis é esse cara que vai arriscar, vai ousar, vai tentar algo diferente. Tá tudo certo, tá dentro do pacote Memphis. Agora, pode ter sido pro Memphis, mas é muito mais, na minha opinião, é muito mais generalizado. Em termos de postura mesmo. Talvez o que o Memphis fez na cavadinha simbolize, né, um desdém que o time teve em campo contra o Mirassol. Mas isso envolve os outros jogadores. E o Hugo é um cara completamente... Não que ele não esteja falhando também, tá? Ele falhou em alguns lances aí e tal. Não sei se o gol do Mirassol, né? Porque a bola desvia, encobre ele e tal, mas ele tem algumas saídas erradas recentemente, porque também a defesa não tá passando tanta confiança. E aí quando você tem uma instabilidade ali no setor, atrapalha todo mundo, inclusive o goleiro. Então eu acho que ele tá sofrendo muito com o Félix Torres, com algumas pichotadas, com o Kaká, com o André Ramalho. Qualquer jogador que entra ali tá vazando, né? E isso acaba estourando no goleiro. Então, e não é só isso, tem laterais, a proteção à frente da defesa, o time como um todo, né? E a postura, sabe? Aquela malemolência, assim, pelo amor de Deus, gente.
Malemolência no sentido de moleza mesmo, né? Malemolência pressupõe outra coisa, né? De malandragem e tal. Faltou, cara. Faltou ímpeto, faltou sangue, faltou, sabe, energia. Tá louco, tá louco. O Corinthians foi muito mal nesses 2 jogos. O Hugo tá cobertíssimo de razão. Vamos ver a reação na próxima partida. Ou se tá dentro daquilo que a gente já conversou, né? De que o Corinthians tá nem aí pra Sul-Americana e aí pode focar no brasileiro. E aí é sobre isso que eu queria falar. Porque, amigos, a vitória do Huracan na rodada passada, ela praticamente classificou o Huracan, né? Que tem 10 pontos, o América de Cali tem 6 e o Corinthians tem 5. É que o Corinthians pega o Huracan, fora de casa, é verdade, na última rodada. Mas se ele ganhar do Huracan, então, vai depender do jogo contra o Racing do Uruguai na quinta-feira. Porque assim, o Corinthians pode fazer 11 pontos, né? Pode chegar a 11 pontos. O Huracan hoje tem 10. O Corinthians em 2 jogos pode fazer 11. É o máximo, porque hoje ele tem 5 mais 6, 11 pontos. Beleza? Isso significa que o Huracan, que nesse cenário perderia para o Corinthians na última rodada, e aí o Corinthians chegaria aos 11 pontos, mas é sinal que o Huracan ele precisa perder para o América de Cali também, nessa rodada. Joga na quarta, inclusive. O Corinthians joga na quinta com o Racing. Por quê? Porque se ele empatar, esse detalhe é importante. O primeiro critério de desempate é saldo de gols, não é número de vitórias. Então, hoje, o Huracan tem 10. Se ele empatar com o América de Cali, ele vai a 11, que é o máximo que o Corinthians pode chegar. E o Huracan não vai pontuar mais, por quê? Porque os dois se enfrentam. Então, se o Corinthians chegar a 11 pontos, ele terá vencido o Huracan. Então, seria 11-11. O saldo de gols hoje do Huracan é de 8, do Corinthians é 0. Então, obrigatoriamente, o Huracan precisa perder para o América de Cali. Perder. E o Corinthians venceu seus 2 jogos. Um deles é contra o próprio Huracan, o outro, o Racing do Uruguai. Então, assim, se o Huracan perde para o América de Cali na quarta-feira, temos um jogo. Porque aí o Corinthians vencendo os seus 2 jogos finais, classifica em primeiro, que é o que pode, né? Claro que depende do América de Cali também, né? O Corinthians não pega mais o América de Cali, né? Só que o América de Cali, nesse cenário, ele terá vencido o Huracan. Então ele vai ter ido a 9. E aí na última rodada, o Corinthians ainda tem que secar o América de Cali, que recebe o Racing do Uruguai, que precisa fazer um empatezinho em casa. Então assim, gente, classificar em primeiro nesse grupo tá praticamente impossível. Para classificar em segundo, basta fazer mais pontos do que o América de Cali, né? Que tem 1 ponto a mais do que o Corinthians. Então, se o América de Cali fizer 4 pontos nesses 2 últimos jogos, o Corinthians tem que fazer 6 e assim por diante para vocês entenderem. Bom, voltando ainda em Corinthians e Mirassol, cara, eu realmente confesso que eu não percebi a entrada que o Ranieri tomou no momento, né, da partida em que o João Vitor Gobi, o árbitro do jogo, e o Márcio Henrique de Góes, também o VAR, eles nem chamaram para revisão. Mas foi uma pegada no tornozelo que rendeu uma sutura. Teve que costurar no intervalo. E ele volta alguns minutos para o segundo tempo. O Ranieri é um touro, né, realmente, né? Mas ele rompeu, ele começou a sangrar, encharcou a meia, jogou alguns minutos ainda, com um sangramento ali por conta da entrada que tomou. Mas é um trauma, né? Isso aí provavelmente foi corrigido agora, né, pelo departamento médico, e a tendência, né, é que ele esteja em campo. Não sei se contra o Racing, mas no final de semana também. E aí eu queria falar para vocês da sequência que o Corinthians vai ter no Campeonato Brasileiro, porque, vamos lá, né, Dorival? Tem uma pausa ali na frente pro Mundial. Então, se tem um momento para esticar a corda, é agora. Porque, assim, o Corinthians tem que parar no Mundial numa situação a máxima possível confortável na tabela. Sul-Americana eu não sei o que vai acontecer, mas no Brasileiro, se liga nesses 4 jogos aqui. Final de semana tem o Santos em casa, tá? O Santos também tá numa complicação aí, pega o Ceará agora nessa segunda-feira, ainda fechando a rodada, mas tá ruim, o Santos tá muito mal. O Galo fora, o Vitória em casa e o Grêmio fora. São os 4 jogos antes da pausa pro Mundial. O Santos em casa acho que é um jogo vencível pelo Corinthians, né? O Santos tá numa dificuldade tremenda. O Corinthians já venceu o Santos 2 vezes esse ano, né, pelo Campeonato Paulista. Uma na fase de grupos, outra na semifinal.
E agora vai enfrentar de novo pelo Brasileiro. O Santos tá realmente numa situação mais complicada. O Galo fora complicou um pouquinho, porque é um time que se reagrupou aí. Parece que está ressurgindo aí, parece que está voltando a jogar bem. Então, esse jogo aqui é um pouquinho mais difícil. O Vitória em casa, mesmo que tenha vencido o Vasco no final de semana, também é um time que, ok, dá pra ganhar. Não vai ser fácil, evidentemente, mas acho que dá pra ganhar. E o Grêmio fora, cara, o Corinthians tem conseguido bons resultados em Porto Alegre, especialmente, né? Quando joga lá, nos últimos tempos aí tem conseguido vitórias. Então, assim, é um jogo que não sei até lá como é que o Grêmio vai estar, se o Grêmio melhorou um pouquinho, porque ainda tá duro, viu? E o Corinthians não pode entrar com essa tiriça que tá entrando. Então, assim, muito longe pra gente avaliar Grêmio e Corinthians. De novo Grêmio e Corinthians na minha vida. Vamos lá. O Santos em casa dá pra ganhar, o Galo fora mais difícil, o Vitória em casa dá pra ganhar e o Grêmio fora... vamos botar um empate nesse jogo aqui? Eu fecharia por empate. Então dá pra, num cenário otimista, dizer que o Corinthians fecharia 7 pontos nesses próximos 4 jogos, de 12 disputados. Não sei se é o ideal, mas enfim. E aí por isso que eu digo, Dorival, estica a corda agora. Ah, mas vai machucar, não interessa. O problema é começar a se atrapalhar, ficar mal no Brasileiro, ficar mal na Sul-Americana e aí não conseguir fazer nada. Não adianta gerir fisicamente, né, o time se o resultado prático disso, se o objetivo não é alcançado. Então, vamos aguardar para saber o que acontece. O que vocês acharam de todos esses assuntos aqui? Quero ouvi-los aqui, comentem. Eu sempre leio, tá? Sempre leio todos os comentários de vocês. Deixa aquele like no vídeo. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal e eu volto na próxima.